Você já parou para analisar o que você faria se não tivesse com medo? Eu sou Cláudio Portugal, sou mentor, treinador e palestrante e estou passando nesse vídeo aqui para te falar de alguns tipos de medo que certamente você tem algum deles. E eu vou explanar para vocês primeiro, contar uma breve história que é interessante, de como que eu descobri o medo na minha vida. Primeiro, ainda na minha infância, eu percebi que eu tinha uma necessidade muito grande de ser aprovado por muita gente. Então, logo na minha casa, eu já comecei a desenvolver um medo de fazer coisas erradas. O que seriam essas coisas erradas? Coisas de repente que desagradassem os meus pais, coisas que desagradassem os meus professores, coisas que desagradassem o padre da cidade, coisas que desagradassem os meus padrinhos. Então, você já começa a fazer uma relação dos 5 P's, pelo menos, que são bem importantes para você na sua vida, logo no início da sua vida, que são seus pais, seus padrastos, seus padrinhos, seus professores, seus padres ou pastores. Esses são P's assim, que são muito importantes. E o medo ele já começa a ser instalado a partir do momento que você tem essa necessidade de ser aprovado ou a necessidade de acertar sempre. E aí você se pergunta hoje, por exemplo, por que eu não dou certo em algumas áreas da minha vida? Tudo o que você faz hoje é reflexo do que você viveu em algum momento. Reflexo do que você pode ter vivido na sua infância, reflexo do que você pode ter vivido na sua adolescência. Então, logo ainda, quando eu era criança, eu tinha vários medos. Eu tinha medo, por exemplo, de ir para ambientes em que tivessem pessoas com poder aquisitivo melhor que o meu. Então, quando a gente costumava dizer na infância ainda que gente rico vai te maltratar, gente rico é desonesto, gente rico é ignorante, é chato, enfim, todo lugar que eu frequentava, que eu pelo menos conseguia observar, essa é a minha primeira lembrança, minha primeira memória, que eu conseguia observar que tinham pessoas com poder aquisitivo melhor que o meu, e ali pela roupa ali eu conseguia perceber isso, e eu já me afastava. Era interessante demais esse tipo de medo. E eu não queria ficar naquele ambiente. Eu gostava dos lugares que eu me sentia seguro. O ser humano ele precisa de uma segurança, é assim que funciona. Então, ainda na minha infância, já foi instalado o primeiro medo meu, que foi um medo que está ligado à escassez, né? Eu era um cara extremamente escasso, a minha família era escassa. Então, tudo que fosse diferente disso era uma ameaça para mim. Então, eu não sei se você já assistiu os Croods, é um desenho bem interessante que fala exatamente da família que quer o tempo todo, o pai ele quer viver dentro da caverna. E tudo aquilo que está fora da caverna para ele é um risco, tudo que está fora da caverna para ele é uma ameaça. E era assim que eu vivia. Então, tudo que estivesse fora daquele mundo que eu criei para mim, com os amigos que eu me sentia seguro, tudo aquilo para mim era desconfortável e eu já repelia na hora. Então, eu tinha esse medo de estar em ambientes com pessoas ali com poder aquisitivo melhor, ou talvez pessoas com a inteligência maior, com a vida, que tenham vivido coisas melhores que as minhas, eu normalmente repelia. Então esse foi o meu primeiro medo instalado na minha vida. E ainda falando de escassez, eu tinha muito medo de que não tivesse o meu pão para eu tomar meu café da manhã. Olha que coisa interessante. Isso eu devia ter 10 a 12 anos. Então, esse foi um outro medo instalado na minha vida, foi o medo da escassez, medo de acabar as coisas que tinham em casa, medo de não ter dinheiro para fazer as coisas. Eu era criança e ainda sabia entender isso. Medo de que eu não ganhasse um presente naquele ano. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, e olha que é só um resumo, tá? Existem coisas assim, que se eu for buscar realmente da minha infância, são coisas bem mais fortes assim, que foram os medos que foram instalados em mim. Medo de relacionamento mesmo. Eu vou falar dele um pouco mais na frente. Também foi instalado na minha infância. Então, os medos eles são paralisantes. Existe o medo que ele funciona e serve para te manter vivo, porque é um medo, por exemplo, de você se machucar, o medo de você fazer algo que venha a machucar você de alguma forma. Então existem os medos que eles te paralisam. Você não vai simplesmente chegar e se jogar na frente de um carro, essas coisas não vai existir, porque não faz o menor sentido. O medo ele te bloqueia para que você faça isso.
Mas existem os medos que são paralisantes, os medos que te impedem, talvez, de tomar decisões importantes. E quando eu digo que quando você vence o medo, você se sente livre, e foi isso que aconteceu comigo, quando eu decidi enfrentar todos os medos da minha vida, quando eu decidi bater de frente com todos os medos que eu tinha, quando eu decidi dar atenção às coisas que eu sentia e por qual motivo eu não queria acessar alguns lugares, isso fez total sentido na minha vida. Então, por exemplo, a liberdade que você alcança, a liberdade que você experimenta depois que você vence o medo, ela é inexplicável. Você chega do outro lado do medo e não consegue mais imaginar a sua vida com tudo aquilo que te bloqueava. Existem pessoas que têm medo, por exemplo, de uma promoção. Existem pessoas que têm medo da responsabilidade de uma promoção. Então vai que a empresa vai lá, chama você e te promove. E a partir dali você paralisa. Tem pessoas que são excelentes, tem funcionários, tem excelentes executores em empresas. Eles vão executar a tarefa de uma maneira extraordinária, eles vão fazer de um jeito que ninguém consegue fazer melhor que eles. Mas a partir do momento que a empresa vai lá e dá um cargo de liderança para ele paralisa, ele não sabe tomar decisão. E quando você não sabe tomar decisão, é porque na sua vida, praticamente toda, outras pessoas decidiram por você. Você sempre jogou a responsabilidade das coisas nas mãos de outras pessoas, pode ser os seus pais, podem ser pessoas próximas, marido, esposa, filho. Então você sempre vai buscar alguém que tome decisões por você. E quando você se vê num lugar em que você precisa tomar decisão, num ambiente de trabalho, por exemplo, que não tem nenhum auxílio, você trava, você bloqueia. E naturalmente você não vai desenvolver uma carreira nesse lugar, porque não deu atenção aos medos que já vêm instalados em você durante toda a vida. Você quer ver outro medo que é interessante? É medo de se relacionar com pessoas para fazer amizade. Então tem gente que fala assim, não, eu não confio em ninguém. Não confio em ninguém, não gosto de amigo, não gosto de ninguém na minha casa, não gosto de estar o tempo todo com... Óbvio, a gente tem uns limites, né? Mas tem gente que realmente não confia em amizade. Por quê? Imagine você, durante a sua infância e a adolescência, qual foi a pessoa e o amigo que você mais confiou, que esteve próximo e ele te traiu? A traição da amizade faz com que você se afaste de novos amigos. Então, o problema não está nas pessoas que você vai conhecer. O problema está nas pessoas que você conheceu e que de alguma maneira te decepcionou. Só que isso te bloqueia e te impede de viver também novas experiências. Assim como em relacionamentos conjugais. Tem gente que tem medo, morre de medo de ter um relacionamento porque as experiências que essa pessoa teve na vida dela com relacionamento foram experiências ruins. Um bloqueio que eu tinha de relacionamento era um bloqueio das coisas que eu vivia dentro da minha casa, ainda quando eu era infância, na minha infância, quando eu ainda tinha esse entendimento, quando eu ainda buscava entender, por exemplo, por que os meus pais, em algumas vezes, falavam de amor e eles não se davam bem em casa. Para uma criança, isso é muito confuso, porque se eu ensino para o meu filho que amar é algo bom, que nós temos a obrigação de amar. Amar é uma obrigação, amar é um mandamento, o amor é um mandamento, o amor não é uma escolha. Você não é obrigado a gostar de ninguém, mas de amar você é obrigado, está lá nas escrituras, está lá na Bíblia. Você tem obrigação, você tem o dever de amar. Então, até mesmo quando a palavra diz amai-vos uns aos outros como eu vos amei, quando Jesus deixou isso na terra, isso ele está dizendo que é uma obrigação você ter que amar as pessoas. Agora, você não tem necessidade de estar próximo nem gostar de ninguém, mas amar é uma obrigação. Então, quando eu via aquela questão muito forte do que seria o amor e vivia o total inverso na minha casa, aquilo me gerou um bloqueio. E a partir dali, eu não queria me relacionar com ninguém, para não passar pelas coisas que eu via a minha mãe passando, por exemplo. Então, praticamente todos os relacionamentos que eu tive, óbvio, tirando os 2 últimos relacionamentos agora que eu tive,
Todos os outros eu traí as pessoas que eu estava, por medo. Muitas vezes tem gente que fala que traição eu quero me sentir bem, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu faço, eu aconteço. Traição é medo. Você tem muito medo, medo de se entregar a uma pessoa verdadeiramente, medo de amar uma só pessoa e ser julgado pelas outras. Então, nada mais é do que medo. Então, é um medo instalado em você também, e você acaba perdendo as pessoas por medo. Você acaba saindo de relacionamentos por medo. Você acaba terminando relacionamentos e casamentos por medo de enfrentar uma crise, uma situação e passar por cima disso. Vencer uma situação adversa, vencer uma situação ruim. Você tem medo de ter que entender o outro e vocês se encaixem ali numa relação saudável. Porque relação saudável nem sempre vai ser um mar de rosas e todo dia você vai estar bem. Mas desistir é a opção mais fácil. E a gente vê pessoas desistindo de relacionamentos, buscando outras pessoas simplesmente por aparência. Às vezes você tem uma pessoa extraordinária do seu lado. Às vezes você tem um relacionamento maravilhoso, um relacionamento que te faz crescer, que faz você construir, que te enxerga com amor, que te enxerga com cuidado, que te enxerga com respeito. Mas a aparência, às vezes o ambiente que você está, um elogio de alguém que aparece novo ali, desperta em você o desejo de estar com aquela pessoa, não porque você gosta, mas porque o ambiente falou tão bem que você quer se sentir bem e quer se destacar no meio daquelas pessoas para que você se relacione com alguém que o ambiente todo está elogiando. Isso também é medo, porque isso está diretamente ligado à necessidade de ser aprovado pelos outros. E a necessidade de ser aprovado pelos outros nada mais é do que o medo da rejeição das pessoas que estão próximas de você. E às vezes você não consegue enxergar isso. Você não consegue perceber que tudo aquilo que você acha que é liberdade, na maioria das vezes é uma escravidão. O vício da prostituição, por exemplo, é uma escravidão. Então você acaba sendo escravo disso. O vício da pornografia é uma escravidão, porque você acaba sendo escravo disso. Eu fui escravo disso por muito tempo, desses dois vícios, e sei o quanto isso te aprisiona, sei o quanto isso te prende. Às vezes você tem várias tarefas para fazer, mas o seu cérebro te puxa para aquilo e te prende por vários momentos, por várias horas até, em algumas situações. Então, esse foi um outro medo que foi instalado em mim também, que foi a questão de medo de relacionamento. Então, quando você vai buscar realmente na raiz o que te alimenta, por que esses medos acontecem em você hoje, por que em alguns ambientes você não consegue tomar decisões, por que você não consegue entrar num bom relacionamento, por que você não consegue sair de um relacionamento, porque quando eu digo a você que às vezes as pessoas estão deixando o relacionamento, é porque elas não têm coragem de enfrentar situações adversas, mas tem o inverso também, que existem pessoas que estão sendo maltratadas em relacionamento, existem pessoas que estão tendo sua vida destruída. A gente está vendo vários casais separando hoje aí e sendo revelados os bastidores do que essas pessoas viveram por muito tempo. Também existe o medo de você deixar um relacionamento que é tóxico, que te prejudica. Por quê? Porque lá na sua infância, por muitas vezes, você ouviu das pessoas mais próximas de você que um casamento é para sempre. Você ouviu das pessoas mais próximas de você que você não deve separar, que você tem que aguentar, que você tem que suportar maus tratos, que você tem que suportar traição, que na maioria das vezes acontecia isso, tá, gente? Que diziam assim, homem é assim mesmo. Então, por medo de decepcionar as pessoas que você ama, que às vezes são seus pais, são as pessoas que estão ligadas a você de alguma forma, você sustenta relacionamentos destrutivos. Então agora, por exemplo, existem pessoas que estão assistindo esse vídeo que estão passando exatamente por essa situação, que precisam tomar uma decisão na vida, mas por medo elas não tomam. Às vezes também por medo de perseguição, por medo de não ter mais paz quando sair desse relacionamento. E existe também algo muito próximo a isso, que são pessoas que terminam um relacionamento e têm muito medo de entrar em outro, porque elas não querem voltar para o lugar onde elas foram maltratadas. Só que quando você não busca solucionar tudo aquilo que te aprisiona nesses lugares, todo o medo que te limita, normalmente você vai demorar, mas vai entrar em relacionamentos parecidos, porque você acaba atraindo tudo aquilo que você tem medo. Quando você quer
distanciar de você, é interessante como você acaba atraindo situações parecidas com aquilo que você vem alimentando do seu medo. Porque quanto mais você tem medo e quanto mais você fala dele, mais você alimenta essas situações e mais você atrai tudo aquilo que você fala. Então, o medo ele é realmente paralisante. E quando você vence o medo, você se sente livre. A sensação de liberdade é incrível, é extraordinária. É fantástico você ter liberdade. Como é prazeroso você olhar assim e falar, eu não tenho medo disso. Eu hoje sou livre desses medos. Então o medo, ele é um paralisante, mas quando você vence isso, você vai alcançar um lugar que vai fazer muito sentido para a sua vida. Muito, muito, muito mesmo. Você quer ver outro medo que as pessoas normalmente têm? Hoje está chovendo aqui, deu um calorzinho. Outro medo que as pessoas normalmente têm é um medo de aprendizagem. Quando alguém coloca na sua frente, por exemplo, uma situação para que você aprenda algo novo, você naturalmente evita. Por quê? Porque você não quer sair do conforto que você já colocou na sua vida. Poxa, eu vou aprender algo novo, eu vou aprender uma profissão nova, eu vou fazer um curso novo, eu vou entrar num lugar novo na empresa para ter que estudar tudo isso, para começar do zero, eu vou ter que trocar de ambiente de trabalho, tudo aquilo que gera um aprendizado novo, às vezes, afasta você. Se você não tiver uma mentalidade voltada realmente para o desenvolvimento pessoal, para você crescer como pessoa, se você realmente parou na vida, isso também é um outro bloqueador, porque você tem medo de aprender coisas novas, de colocar energia nisso, e não percebe que ao aprender e colocar energia nisso, isso vai te levar para um próximo nível. Isso vai te levar para um nível que você ainda não experimentou, que é outro medo também que está relacionado a isso, que é medo de alcançar lugares que você ainda não conhece, o medo do desconhecido, que eu não sei se você sabe, mas qual que é o contrário do medo para você? O contrário do medo não é a coragem. O contrário do medo é o conhecimento. Quanto mais você conhece aquilo que você está afastando da sua vida, menos medo você tem. Você vai se aproximando. Você quer ver uma coisa bem interessante? Tem muita gente que tem medo de viajar de avião até viajar a primeira vez. Depois que ela viaja a primeira vez, aquele medo, óbvio que você tem um receio, aquela história toda. A gente fica imaginando um monte de coisa, eu tenho isso, por exemplo, mas eu já não tenho mais os medos que eu tinha de viajar de avião. Por quê? Eu tenho um amigo meu que é piloto e eu comecei a perguntar um monte de coisa para ele sobre o voo. Então, quando uma vez eu viajei com ele, todos os barulhos que fazem no avião, quando você está subindo, quando está descendo, ele foi me explicando, isso acontece assim, isso é por isso aqui é isso é isso. Um medo que eu tinha quando eu estava em voo, por exemplo, não tinha nenhuma nuvem, mas o voo estava tendo turbulência do mesmo jeito. E ali eu já pensava que era algum problema na aeronave. E ele falou, não, isso aqui acontece com os ventos fortes, dependendo do vento, da posição, ele também vai tremer. Então, quando eu estou viajando, que acontece isso, eu já não tenho medo mais. Por quê? Porque ele já me explicou realmente o que acontecia. Então, o contrário do medo não é a coragem, o contrário do medo é o conhecimento. Tudo aquilo que você conhece, tudo aquilo que você se dedica em buscar e se aprofundar, naturalmente você perde o medo. Então, como eu falei para vocês, eu sou Cláudio Portugal, eu sou mentor, sou treinador e palestrante. Eu vou estar passando aqui para estar falando de medo para você nesses dias, esses próximos dias, porque se fez tanto sentido para mim me libertar de tudo aquilo que me aprisionava por medo de algo, eu acredito que vai fazer sentido para muita gente que está assistindo esses vídeos. Nós vamos fazer uma série de alguns vídeos falando de medos, falando de libertação, falando de como você se desbloqueia para alcançar lugares que você às vezes imagina, mas algum tipo de medo te prende. E eu decidi vir aqui fazer uma maratona de vídeos para estar passando para você situações que aconteceram comigo, situações que acontecem em treinamentos, em palestras, e que a gente tem que aprender a duplicar. Tudo aquilo que a gente, de alguma maneira, muda na vida de alguém, tudo aquilo que, de alguma maneira, você muda na sua vida, quando você compartilha isso, quando você entrega isso nas mãos das pessoas, para que elas tenham clareza de visão para ver tudo aquilo que está bloqueando elas, de alguma forma você leva também a liberdade para essas pessoas. E eu tenho um propósito na minha vida, e esse é um propósito que eu fiz com Deus.
de desbloquear e libertar o maior número de pessoas que eu puder na minha vida. Então, estaremos fazendo uma maratona de vídeos aí nas próximas semanas. Eu convido a você que esteja sempre aqui, que assista esses vídeos, que compartilhe para alguém que você achar que está presa por medo de alguma forma. Existem várias pessoas, enquanto eu estou falando com você aqui agora, inúmeras pessoas que estão presas em medos de alguma maneira. E se isso faz sentido para você também, compartilhe para essas pessoas. Eu te encontro no próximo vídeo para a gente bater um pouco mais bater um papo um pouco mais aprofundado. Eu estou iniciando aqui e mais para frente nós vamos falar de uma maneira mais aprofundada sobre medos e de repente qual será o medo aí que está te paralisando. O que eu indico para você é aquelas coisas básicas que a gente fala. Para que você siga aqui o nosso canal e que você ative aí o sininho também. Toda vez que tiver um conteúdo novo, esse conteúdo vai chegar para você. Tá bom? Um grande abraço para você, Deus abençoe a sua vida, fique em paz e a gente se vê no próximo vídeo.